foi as vastas privatizações que eles fizeram, que ele fez em todos os setores, em especial no setor que cuida da nossa agricultura. Como conseguiu privatizar o nosso setor de estoque de alimentação, que cada população tem que ter o seu estoque para uma eventual crise, a sua população, o seu governo manter a sua população alimentada, e o governo desmantelou ou privatizou esse setor em prol das grandes empresas. O setor de assistência técnica aos agricultores, a pesquisa, o crédito agrícola passou a não existir no governo Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, ele conseguiu tirar o Estado da proteção da pequena agricultura, tirou o Estado dos investimentos na agricultura, tirou o Estado da produção de alimentos. É que houve um avanço muito forte na destruição dos nossos recursos naturais. Houve uma degradação muito forte e uma destruição da nossa biodiversidade, que as empresas passaram a avançar, a expandir a sua produção em terras que, por exemplo, em reservas indígenas, que ainda existe bastante no Brasil, Outra consequência gravíssima desse processo é que o processo de concentração de tecnologia dos créditos passaram a controlar um pouco mais. Só para dar um exemplo, o crédito agrícola brasileiro, 86% é destinado para essas empresas e os grandes fazendeiros modernos que nós apelidamos de agronegócios. Mas, ao mesmo tempo, emprega no campo 26% da mão de obra existente no campo. Outra consequência gravíssima é o uso intensivo de agrotóxicos. Hoje no Brasil existe em torno de 400 mil habitantes, pessoas que estão infectadas por doenças originárias do câncer. E os cientistas brasileiros têm estudado para entender o aumento da quantidade de pessoas infectadas no Brasil, principalmente no tocante ao câncer. E os estudos apontaram que 40% dessas pessoas têm ingerido produtos contaminados com agrotóxicos, né? E isso, né, tem assustado a população. Outra consequência desse processo é que o processo de exclusão dos camponeses tem também aumentado nos últimos anos.
Outra consequência é a perca dos seus hábitos alimentares que a população tem sofrido, entre outras consequências que este modelo de agricultura tem causado em nosso país. Ao mesmo tempo, consome 20% de todo o veneno que é produzido no mundo. E pelas pesquisas, e o cientista tem nos falado, alertado a população que 5%, aliás, 5 litros e 200 gramas, cada brasileiro consome todos os anos. Por isso, o aumento do câncer, uma das causas principais, o agrotóxico na comida do povo. E nós temos feito uma ampla campanha aqui, de um cientista brasileiro, que a gente denuncia esse malefício que as empresas então faz com a nossa agricultura. Bem, eles também, nesses últimos anos, eles também conseguiram investir pesadamente na eleição de deputados e senadores para ir para o parlamento. Somos ainda 16 bilhões de pessoas que vivemos no campo. Desses, em torno de 4 milhões somos sem terra, que não tem terra. Nosso desafio, é claro que vivemos hoje um refluxo dos movimentos de massa. As organizações nos últimos anos têm desanimado o movimento sindical urbano e os movimentos do campo. Por quê? Nós somos criados, nós fomos formados, as nossas organizações, para combater o capitalismo de uma forma. E eles se qualificaram, eles se uniram mais. E a mesma forma que a gente combatia o capitalismo há 10, 15 anos atrás, a gente quer combater agora. E a gente não consegue combater. Então, o capitalismo está moderno, qualificado, e nós estamos a cair. Hoje, pela terra no Brasil, ela se dá com as grandes empresas transnacionais, se dá com esse fazendeiro moderno e com o capital. Lembro que lá no meu estado, nós ocupamos uma terra, a gente achava que a terra era de seu Zé, lá, e era. Quando recebemos a reintegração de posse, não foi seu Zé que foi lá para o judiciário responder pela propriedade. Você sabe quem era o proprietário daquela terra? Morava no Canadá. Olha, a gente fazia uma luta achando que o inimigo era o vizinho aqui, agora está no Canadá, está na Europa, está nos Estados Unidos, que são essas grandes empresas que passam a comprar e ser dona dessas terras para explorar o minério. Quando os companheiros lá na Bahia ocupam lá uma fazenda de eucalipto, não está lutando contra o fazendeiro plantador de eucalipto, está lutando contra a Veracel. O capital internacional
importante é a gente continuar, né, ampliar essa luta contra os transgênicos, né, ampliar que nós temos feito várias campanhas com a Via Campesina e outros movimentos também da cidade, né? Ampliamos essa luta contra os agrotóxicos, que para nós é uma bandeira de luta muito importante, e a gente tem ganhado uma adesão muito forte no seio da sociedade, na construção de um modelo agrícola, de uma agricultura camponesa que defenda e que produza alimentos saudáveis, que o seu modelo tecnológico seja baseado na agroecologia, com respeito aos princípios, aos sabores e os costumes da nossa população rural. Esse é um desafio da nossa organização e da Via Campesina, retomando essa questão da soberania alimentar. E por fim, estamos lutando para que o Estado deixe de subsidiar as grandes empresas que produzem para exportação. Fortalecer a Via Campesina Internacional para que nós possamos globalizar a luta contra esse modelo do capital. Muito obrigado. E para cada momento da luta, também é importante reservar um momento para nos confrontar, para fazermos a comemoração, confraternizar com companheiros e companheiras. Então, eu e o Zé, que já estamos quase nos despedindo de todos e todas, vamos hoje compartilhar com vocês desse momento. Bom, falar do Movimento Sem Terra nesse espaço, para nós é muito simbólico, o Zé já disse, porque ele marca uma trajetória muito bonita no nosso movimento, que são as lições desses 30 anos de história. Nesses 30 anos de história, temos tentado organizar coletivamente alguns elementos que são centrais para estarmos aqui hoje compartilhando com cada um de vocês que direta ou indiretamente também construiu essa história. Aprendemos nesses 30 anos que é através da história e memória da luta do povo que se faz luta. E no Brasil bebemos da trajetória e luta dos povos indígenas, do povo negro traficado ao nosso país, do povo migrante que depois chegou no nosso país e construiu coletivamente, com muita luta, com muita resistência, aquele grande continente. E o nosso movimento bebe dessa luta, da luta negra, da luta indígena e da luta imigrante de tantos camponeses que lá estiveram e que vivem. E simbolicamente, o movimento é herdeiro das ligas camponesas no Nordeste brasileiro, é herdeiro das lutas dos povos tupinambás, pataxós, tupiniquins, do Norte e Nordeste e Centro-Oeste e Sul e Sudeste do Brasil, onde viviam, e também herdeiro dos nossos pequenos camponeses colonos no Master, que contribuiu e se organizou no sul do Brasil. Aprendemos com essas lutas de que era necessário, para resistir à violência do Estado, à violência do capital industrial, da terra, dos meios de comunicação, do poder judiciário, das forças de coesão do Estado brasileiro, que tínhamos que ser um movimento de massa,
um movimento grande. Tínhamos que ser um movimento capaz de reunir aqueles e aquelas que viveram a história do nosso povo passado, que viveram essas lutas, que resistiram a essas lutas e que continuavam a acreditar num país melhor. Se transforma consciências e se motiva as lutas. Então, muitos companheiros e companheiras do nosso movimento, como o Zé, é da primeira geração, se deslocou da sua casa, do seu estado, para motivar e conhecer a realidade de outros tantos brasileiros e brasileiras que não tinham mais esperança. Aprendemos que é preciso enfrentar os medos e enfrentar o inimigo. E fizemos ocupação de terra. Realizamos ocupação de terra. Caso ainda não tenham visto como se faz uma ocupação de terra, acreditamos que esse aí é o ato de rebeldia mais extraordinário possível de um ser humano que viveu subjugado, retraído, negado de realizar o ser individual para viver em coletivo, para nos construirmos em coletivo. E ganhamos a identidade sem terra. Por isso, onde vamos, com quem estamos, somos companheiros e companheiras sem terra. Sem terra em letras muito garrafais, em letras muito maiúsculas, para que todos e todas não tenham dúvida de que onde há um latifúndio a ser combatido, estaremos todos lá. E se moldou. Buscamos na cultura instrumentos de criatividade e de fortalecimento para esses novos desafios. Buscamos na memória e luta do povo. Buscamos na solidariedade interna entre os campesinos e externa com os amigos e amigas que constroem o MST no Brasil e fora do continente brasileiro, a pedagogia da terra. Essa é a pedagogia da terra. É a construção coletiva de cada momento, de cada espaço desse nosso movimento. Consciência de classe, somos classe trabalhadora. Conquistamos territórios de resistências nos acampamentos, nos assentamentos. Avançamos na organização da produção, na perspectiva agroecológica sustentável. Avançamos em uma política de educação no campo, com os camponeses e não para o campo. Avançamos na formação política e ideológica em um movimento de massa, metodologicamente pensado para muita gente. Avançamos na participação feminina do MST. O nosso movimento, assim como boa parte das organizações da América Latina, sempre teve presente a atuação efetiva das companheiras que estão no movimento. E a nossa presença sempre foi uma presença ativa, colaborativa e afirmativa de nosso Estado. Construímos coletivamente no movimento ações, orientações para a construção de novas relações de gênero entre homens e mulheres. Porque acreditamos que na luta de classes, assim como é importante darmos um passo à frente com a participação dos companheiros, é necessário dar 2 passos à frente com a participação das companheiras. Na participação das mulheres, o nosso movimento, na sua forma e no seu fazer, constitui ações concretas para dar visibilidade e fortalecer a nossa que passou por várias gerações em nossa história. O nome é capitalismo.
Precisamos organizar e fortalecer as lutas em defesa da humanidade, em defesa da vida. Precisamos construir um instrumento coletivo internacional de formação política e ideológica. Aqui observamos, Olaila, Antônio e todos os outros, de que se faz necessário fortalecer os instrumentos coletivos que tem aqui, que se faz necessário beber da fonte e da referência de luta que se tem aqui, mas que também é preciso avançar na formação política e ideológica.